Olá pessoal, voltando aqui com mais uma live aqui pelo Instagram da Rádio Cidade em Dia, para a gente, onde estamos conversando, né, diariamente com candidatos a deputados da nossa região. Já chegando aqui com a gente, mais uma candidata da nossa região, doutora Cíntia Echandi. Como é que fala o seu sobrenome, candidata? Etxande. Echandi. Doutora Cíntia Echandi, candidata a deputada federal pelo Republicanos. Muito bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite para conversar aqui com o nosso internauta aqui da Rádio Cidade em Dia também. Tudo bem? Muito Bom bom dia. dia, tudo bem. Eu que agradeço o convite. Bom, o pessoal que está entrando aqui, o Celirfe, a Ieda, a doutora Jennifer, Cláudio Lodetti, então, obrigado pessoal que já está conversando e chegando por aqui. Bom, doutora Cíntia, para quem não lhe conhece, né, podia falar um pouquinho sobre qual é a sua história, qual é a sua trajetória, como é que chegou até aqui, como é que também esse envolvimento, né, com a política e até se colocando como candidata a deputada. Então, me chamo Cíntia, né? Eu sou médica, estou formada há 8 anos. Em dezembro fecha 8 anos. Desde muito nova, eu participava de alguns comícios na época que o meu tio era deputado estadual, o Mota, né? Mas nunca me envolvi assim regularmente com a política. Era muito mais assim da parte da família deles, mas eu gostava muito disso, né? Daquele movimento, eu achava muito bonitos os discursos que ele fazia. Conforme foi passando o tempo, na época da faculdade eu fui presidente do DCE, que é o Diretório Central Estudantil. A gente passava de sala em sala, era um movimento muito legal, justo, né? Em relação a aumento de mensalidades, era o que a gente menos queria, né? E aí eu me formei e com um ano de formado eu fui convidada a ser diretora técnica de um hospital do Sombrio. E aceitei, né? Fiquei um ano lá como diretora técnica. Só que acabei percebendo que era muito difícil trabalhar como médica e como diretora lá, porque a gente não dependia só da vontade do plantonista, mas dependia de verbas do governo, verbas de emendas, que era muito difícil. Teve épocas no Sombrio, isso há 5 anos atrás, 4 ou 5 anos atrás, que a gente teve que fazer um movimento de doações de alimentos porque os internados estavam sem almoço e sem jantar, sem comida no hospital. Porque e o hospital falava assim, não era a época do IMAS ainda, era o IDEAS, ou era o ISEV, acho que era ISEV. E eles comentavam que não tinha verba, não tinha como, se comprasse comida, não ia ter pagamento de salário. No fim, não teve nada, não tinha comida nem pagamento de salário. Então, eu percebi que a gente ficava refém das políticas públicas, né? Então, eu acabei saindo do Hospital de Sombrio, fui para Praia Grande, daí foi outra história. A gente tinha um diretor administrativo muito bom lá, que é o Jean Gonçalves. Ele é um homem excelente, assim, ele administra muito bem o hospital. E foi lá que eu comecei a aprender o que é uma administração hospitalar, né? Eu geria 60 funcionários, dava 58 funcionários, né? E foi lá que eu comecei a montar os protocolos do hospital, tentar organizar o pronto-socorro, né? As demandas, os fluxos de pronto-socorro, para que conseguisse a gente gastar o mínimo possível com coisas desnecessárias e ao mesmo tempo dar um bom atendimento para o público. Até que aconteceu, a gente precisava fazer a reforma da ala de pediatria lá do hospital. E a gente conseguiu uma emenda de 100 mil reais de uma deputada. E foi bem interessante, assim, ela se dispôs a isso, né? Só que um tempo depois o assessor dela ligou pedindo 20 mil reais de volta. Eu falei, nossa, tá errado isso aí. Isso aí não era legal, né? Porque a gente estava trabalhando já no limite. Foi aí que eu percebi assim, eu acho que eu preciso estar lá. Talvez como médica faça muita diferença numa região ou aqui no extremo sul de Santa Catarina, mas acho que a política pública ela tem que ser correta, ela tem que ser justa. Senão, esse 20 mil reais faz muita diferença para um hospital. E aí me convidaram na época, há 2 anos atrás, a participar das eleições de prefeitura, né, com apoios. E eu comecei a gostar disso, a ver que eu teria talvez até voz. Muita gente falando, tu devia te candidatar à prefeitura. Mas não era exatamente uma cidade que eu queria cuidar. Eu queria cuidar de um estado, talvez de um país, porque como a legislação, o que é feito em Brasília é para o Brasil inteiro, eu poderia ir mais longe. Então me convidaram para entrar no Republicanos.
ano passado, eu fui pesquisar o que era ser republicano, né? E ser republicano fala que o interesse do outro está acima do teu interesse próprio. E eu achei muito legal. Além disso, o Republicanos um partido, o único partido que tem uma universidade, uma faculdade, né? Faculdade Republicana Brasileira, o que também me chamou muito atenção, então eu entrei nessa empreitada. E eu tô percebendo, assim, que o apoio das pessoas é muito grande, assim, eu não tenho um histórico político, né? Tenho um histórico de administração hospitalar, de direção técnica, mas o histórico político não. Porém, eu não tenho rejeição. Eu gostei muito, assim, o carinho que as pessoas têm por mim, eu achei incrível. Estou muito feliz de estar aqui. Informação importante que a candidata dá, porque realmente essa questão de comissão aí, né, da porcentagem é algo muito grave e que precisa acabar no meio político. Você tem falado nas suas postagens, na sua campanha, sobre essa questão do impacto, né, de uma ação que um deputado federal tem de impactar em milhares de pessoas. Tratando o tema políticas públicas de saúde, realmente seria uma das suas prioridades? Sim, é uma das prioridades, sem dúvida. Até porque se a gente pensar que 50% da verba de um deputado federal, né, ela precisa obrigatoriamente ir para a saúde, significa que esse deputado ele precisa compreender muito de saúde para poder mudar esse desfecho. E a saúde é um local que gasta muito, né? A saúde, ela sempre tem que ser renovada, sempre tem que ser atualizada. E essa forma de administração, ela vai ser muito importante, até o investimento, né? Só um minutinho que o bebê acordou. Faz parte que estamos ao vivo Não é aqui fácil ser mãe, né? com a Mãe candidata, que vem. com a candidata e mãe, Cíntia, a doutora Cíntia, candidata e mãe. Sim, pode Então, continuar se quiser. aí, por isso que eu acho muito importante a gente fazer o investimento na saúde, sabe? Porque eu tô aqui na ponta. Tô tanto na ponta do hospital que encaminha o paciente, porque não consegue resolver as condições de saúde, quanto o hospital que recebe. E eu também trabalho no SAMU, então eu também transporto esse paciente. E eu sei das necessidades de saúde da região. Quando eu comecei a tratar pacientes com Covid, eu peguei Covid em 2020, né? E eu comecei a atender por telemedicina vários pacientes. O meu cartão de visitas nunca foi um cartão físico, sempre foi o boca a boca, né? E quando eu me dei por conta, eu estava atendendo pacientes do Brasil inteiro por telemedicina. E eu consegui compreender que as necessidades de saúde, tanto do interior de Santa Catarina, quanto do interior do Rio Grande do Sul, todas são as mesmas. Em Porto Alegre, ou nas cidades satélite, ou em São Paulo, as necessidades são sempre as mesmas, por conta da descentralização do SUS. Quando o SUS foi criado, começou pelas Santas Casas, né? Depois iniciaram os hospitais satélites, e a mesma queixa que o pessoal de Nova Veneza tem, o hospital tanto do Timbé, de Sombrio, é a mesma queixa do interior de São Paulo, de não conseguir resolver o problema e não conseguir referenciar esse paciente para os hospitais grandes. Foi aí que eu percebi que realmente a saúde precisa, tá na UTI, precisa muito de ajuda e investimento. Cíntia, você é candidata pelo mesmo partido do governador Carlos Moisés, e a gente aqui, daí, no rádio, no jornal, onde a gente tem atuação, a gente acaba ouvindo, e de outros candidatos também, a pauta prioritária é a saúde, falando que a situação no Estado está complicada. Isso, de certa forma, como é que chega para ti, sendo do mesmo partido do governador? Chega como crítica? Tem como mostrar para o eleitor que não é bem assim? Como é que tem sido essa situação de campanha? Sim. Já esteve muito pior, tá? Há mais ou menos uns 5 anos atrás, quando eu trabalhava em hospitais, outros hospitais de interior, nós estivemos à beira de falência. O Hospital de Sombrio, como eu te comentei, não tinha comida para os pacientes. O Hospital de Você esteve lá Laguna, no, você esteve lá em Sombrio numa época que estava bem difícil mesmo, né? muito difícil. O Hospital de Laguna, ele sempre teve uma ala da UTI fechada, mas com todas as aparelhagens lá, à beira de fechamento, de falência. Para tu ter uma ideia, quando a gente ia trabalhar no hospital, eles falavam assim, bom, eu não tenho condições de te pagar no final do mês, né, por esse plantão
que tu vais fazer agora. Tu aceita receber em 2, 3 vezes, receber parcelado, trabalho parcelado. E muitas pessoas aceitavam, abraçavam a causa, outras falavam, não tenho condições de trabalhar assim, eu preciso receber porque minha panela também tem que ferver. Então, quando o Moisés chegou, por ele ter sido, né, bombeiro e ter trabalhado também aqui no interior de Santa Catarina, ele valorizou muito a saúde. E foi tão bem valorizada que Santa Catarina teve menor índice de letalidade no Covid. Né? 75% do mandato do Moisés foi pela pandemia, né? E ele conseguiu investir muito bem na saúde e fazer com que faltasse o mínimo possível. E a gente estava dentro de uma pandemia, era um caos. Então, não acho que a saúde esteja de mal a pior com o Moisés. Acredito que poderia ter sido pior. Ele conseguiu investir muito bem. Tanto que ele quitou a dívida bilionária na saúde, coisa que falavam que era impagável. Né? Não faltou medicamentos. O que faltou poderia ser na distribuidora, mas não por conta do Moisés. Tinha, em alguns locais, tinha medicamentos sedativos que a gente fazia nos pacientes Covid que não dava tempo nem de traduzir. Vinha em mandarim, sabe? Para tu ter uma ideia da rapidez. Então ele conseguiu distribuir, disponibilizar muitos materiais para a gente poder trabalhar. Eu acho que dizer que o mandato do Moisés foi ruim para a saúde, eu acho que é injusto, sabe? Acho que é ser muito injusto. Bom, aqui a Carla, a Silvara, a Bruna, Gesiel, Wagner, Malik, a Digi, a Silvana. Um abraço para todo mundo que está acompanhando aqui a nossa live com a doutora Cíntia, candidata a deputada federal pelo Republicanos. Cíntia, além da saúde, claro que o mandato de deputado tem várias frentes, né? E que outras pautas você tem levado aí para conversar com o eleitor? Por exemplo, na campo da economia, fala que defende o liberalismo econômico. O que significa defender essa pauta? Isso, assim, ó, saúde é bem-estar físico, mental, social, espiritual, não só ausência de doença. Então, eu acredito que saúde, ela contempla tudo. É importante que a pessoa consiga emprego, que ela tenha onde morar, que ela... isso ter um liberalismo econômico, né? Que a gente tenha uma autonomia dentro da própria região que a gente mora. Então, disponibilizar estrutura para que as empresas venham mais para a região, para poder investir mais em empregos e cargos. Eu acho que vai ser muito importante. Também valorizo muito a educação. Acho que a população sem educação, ela não consegue ser representada porque ela não vai eleger quem deveria. Tanto a parte de situação econômica nos estudos, né, como chama a educação financeira, saúde dentro das escolas também. Também acho muito justa a pauta do autismo, né? A gente ter um suporte social para o autismo, tanto na escola quanto em psicoterapeutas, psicólogos, isso também é muito importante. Mas principalmente assim, a minha pauta realmente é saúde. É saúde. Eu vejo a precariedade, é o que mais mata, né? Tanto que você fala que os pilares da saúde, dentro dessa linha que você tratou aí, realmente tem influência, né, em todos os campos da nossa vida. Moralidade na política também é algo que você pretende aí enfrentar? Contou um caso aí de situação de pedido de comissão, enfim, é algo que precisa ser renovado e melhorado também, Cíntia? Sim, e precisa ser denunciado, inclusive, né? Isso é um dinheiro público. Se tu não é capaz de administrar o dinheiro do outro, então tu tá no lugar errado, né? Eu sei que os deputados, senadores, né, eles vão lidar com um dinheiro muito alto, são milhões, bilhões que vão passar pelas mãos deles e isso tem que ser feito com consciência, né? Então, tem Quando, que ser. aconte- Quando aconteceu isso lá atrás, chegou a levar adiante? Aconteceu a emenda ou desistiram da emenda? O que foi Não, a feito? emenda foi desistida. Foi Então, foi desistido. proposto e a emenda foi desistida e depois foi conseguido de outra forma, com outras pessoas.
Bom, e, Cintia, e claro que o candidato leva propostas, né, leva as suas metas, mas o que que você tem ouvido também do eleitor na rua? Você falou aí no começo, né, que tem sentido uma rejeição, eh, ou quase nada de rejeição em relação ao teu nome, e o que que você ouve do eleitor também, que ele tem aí, pede como assuntos prioritários? Então, eu ouço muito dos próprios eleitores que eles estão cansados da política antiga. E eles também estão se sentindo um pouco deixados de lado, porque não tem nenhum representante da região falando por eles e trabalhando por eles aqui, né? O último candidato que a gente teve faz 8 anos, né? Acho que foi o Jorge Bueira. E ele parece que faz Isso, é, 50, a meta. não tem mais ninguém, né, representando. Então, o hospital regional, por isso que está largado, algumas escolas, uns locais de infraestrutura, cidades bem esburacadas, que estão tapando buraco, mas não... As ruas esburacadas, né, estão tapando buracos, mas não estão fazendo realmente a parte da infraestrutura que deveria. Mas eu acredito que, como deputado federal, ele não é um banco apenas, né? De administrar o dinheiro e ficar mandando o dinheiro de forma emergencial para os lugares. Ele também precisa legislar e fiscalizar não só o presidente, mas as próprias leis que são feitas. Então, é muito importante, até quem está nos assistindo, né? Que já tem o seu representante, que se sabe quem está eleito, quem está lá no poder, que fiscalize, veja quais são os projetos de leis que eles fizeram. E não só isso, né? Que tipo de projeto é feito? Por exemplo, eu vou te dar, como eu gosto muito da saúde, acho que como é prioridade, uma das coisas que eu tenho para falar, assim, existe uma lei chamada Lei Lucas, 3.722. Essa lei, ela foi feita em 2018 por conta de um menino de 10 anos, o Lucas, que ele estava numa excursão da escola, teve um afogamento e precisou ser desafogado. E nenhum dos professores sabiam fazer a manobra de desafogamento, chamada manobra de Heimlich. E esse menino morreu. Então, em 2019, entrou em vigor essa lei, onde todas as escolas do Brasil tinham até 6 meses para começar a ensinar o atendimento pré-hospitalar para os professores. Só que dentro dessa lei não fala qual a pauta que tem que ter no atendimento pré-hospitalar, quem é o órgão fiscalizador, e também não fala o que dentro do material de primeiros socorros deve existir. Então, imagina lá o teu filho se afogando, alguém pede, traz o material de primeiros socorros, vem um band-aid, sabe? Porque não tem uma fiscalização justa. Talvez quem tenha criado, acho que foi de muito bom tom, foi lindo que foi criado, mas não foi fiscalizado. Então, no fim, essa lei entrou um pouco em desuso, assim, porque os professores, se tu for perguntar para qualquer professor de escola pública, escola particular, eles não sabem o que é atendimento pré-hospitalar. E isso salva vidas. Então, são leis que são criadas que devem ser fiscalizadas, né? Tanto, por exemplo, na parte da criação do SUS, quando descentralizou e saiu os hospitais de grande porte para hospitais de pequeno porte, né, a responsabilidade de tratamento da sociedade, não se sabe ainda de quem é a responsabilidade de administração do hospital. Na verdade, se sabe, é dos três poderes, tanto né, do município, quanto do Estado, quanto da União. Só porque um joga para o outro e ninguém consegue fazer a administração correta. Então, o hospital fica sucateado. Quando eu te falo que um hospital estava à beira de fechamento, de quem era a responsabilidade? Era do município? Era do Estado? Era da União? Não fazia com que fechasse? Por isso que o Moisés veio, arcou com muitas dívidas, tanto o Hospital São José, por exemplo, né? Que todo mês ele tem 3 milhões de déficit ali no próprio hospital. Então, o Moisés agora disponibilizou 7,5 milhões para pagamento da dívida até dezembro, em 5 vezes de 1,5 milhão, e tem uma proposta de fazer uma nova contratualização. Mas também cabe aos municípios fazerem investimento nisso. Vou te dar um exemplo. O Hospital da Içara recebe 350 mil por mês da prefeitura. E o Hospital São José, 50 mil reais apenas. Então, cabe a gente a fiscalizar isso. E eu acredito que fazer novos projetos de leis com mais embasamento, isso poderia ser modificado, tanto no estudo, quanto na educação, quanto na saúde. Legal. Olha, Cintia, quero te agradecer muito aqui a tua participação. Também, né, é claro, a participação de quem acompanhou a nossa live, a Valdirene, o Ramiro, o Madelon, a Lídia. Muita gente entrou aqui, deu o seu oi, o seu alô, acompanhando essa conversa aqui com a doutora Cíntia Echandi, candidata a deputada federal pelo Republicanos. Muito obrigado mais uma vez e o sucesso na sua caminhada e Obrigada até a também. próxima oportunidade, Cíntia. Até, um abraço. Tchau, tchau.
Tchau, muito obrigado, um abraço. A gente volta lembrando que quem acompanhou a live inteira, ela vai ficar disponível aqui no nosso perfil do Instagram e depois em seguida vai para também o nosso canal do YouTube, viu? Amanhã a gente volta com novos convidados. Deixa eu esqueci de falar. Além disso, também eu não posso esquecer que eu sou candidata, né? Claro, tem que pedir o Eu voto. pedi o voto, né? Não dá para esquecer. Então, se as pessoas que estão aqui nos assistindo acham que eu poderia ser uma boa representante delas no plenário, eu fico à disposição até, se quiser me adicionar aqui no Instagram, para a gente poder conversar, eu respondo todas as pessoas, todos os pacientes, quem tiver alguma dúvida, fico à disposição. E o meu número é 1017. Tá certo. Obrigado, viu? Um abraço, Obrigada Cíntia. também. Tchau, tchau. Tchau.